final de ano. Chegou a última série do ano. Olha só. Quem diria? Uma série bem curtinha, apenas aí do final de dezembro, 3 domingos, bem dizer. Não era só um bebê. Era a esperança em meio ao caos. E nós vamos ver nessa perspectiva de que Jesus não é apenas uma história ou um momento histórico para o nosso calendário. A verdade é que nós chegamos ao momento encantado. Nós chegamos ao momento em que tudo se torna vermelho, branco e verde. Os nossos enfeites têm neve, sendo que nunca tivemos neve aqui, ok? Mas é assim que a gente vê o Natal. Jingle Bells. O que mais que a gente tem no final do ano, nessa época? As uvas passas. Cada vez mais caras, ruins, né? Misturado em tudo, até onde não era para ter, tem lá a uva passa. Vai dormir, tem no travesseiro. Né? E assim você conhece esse movimento de final de ano, onde, na verdade, eu não sei se você consegue perceber como eu. Se eu estiver muito louco, você pode discordar de mim nesse momento, mas me parece que o estilo de vida que nós vivemos, esse sistema o qual vivemos, ele usa este momento como um entorpecente. Ninguém mais falou palavrão no trânsito. Ninguém mais odeia a sogra. Ninguém mais tem problema um com o outro. Né? As mensagens são só de alegria, de paz, de esperança. Na verdade, é uma grande farsa que a gente tenta engolir. Eu acho que é um Rivotril que não faz mais efeito. Mais ou menos assim essa época do ano. Todo mundo já sabe o que vai rolar. Todo mundo já sabe, inclusive os parentes que virão. Não é mais ou menos assim? O que vai encontrar no arroz, né? Na maionese, ali, aquela coisa ali, ó. A verdade é que, ao acabar as comidas típicas de fim de ano, o torpor desaparece, já ninguém mais está anestesiado, e aquela velha ideia de que hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Já acabou há tempo, inclusive quem compôs essa música já se enforcou. Se não se enforcou, porque eu não sei quem compôs, nem a Globo toca mais essa porcaria. Para com isso, eles já mudaram algumas vezes. Cara, não faz mais sentido, inclusive, a letra dessa música. Aí a gente precisa olhar para o nosso contexto, ao nosso redor. E nós ouvimos muito isso aqui neste ano. Que nós vivemos a era pós-cristã da história. A era pós-cristã da história. Não somente eu, Marquito, nós falamos, eu creio que das 50 mensagens, 38 a gente tocou nesse assunto. Eu não contei, mas... E é engraçado porque quando a gente ouve como cristão que nós vivemos um momento pós-cristão, vem assim uma ideia de que o cristianismo está ficando para trás. É mais ou menos isso. Sim. Para nós pode parecer meio... como está ficando para trás se a gente vê igrejas abrindo, pessoas se convertendo? Como que é um momento pós-cristão? Como que isso funciona? Porque o cristianismo deixou de ser a contracultura, deixou de ser realmente aquele que traz as boas novas, para ser parte de um movimento social. Eu não estou falando do todo, eu estou falando de uma parte. Que eu não quero colocar todo mundo no mesmo saco. Mas a verdade é que, na era pós-cristã, nós vivemos
convivemos com um problema. E a marca desta era é que cristãos vivem como se Deus, Jesus e o Espírito Santo fossem apenas jargões, apenas expressões da língua portuguesa, no nosso caso. Olá, tudo bem? Como que vai? Tudo bem, graças a Deus. Até o ateu fala isso. Aconteceu alguma coisa, você viu no Datena? Vi, Jesus toma conta. Nossa, essa cidade está um caos, está parecendo o Espírito Santo. Vocês nunca viram esse meme? Não? Cornetando o estado do Espírito Santo. Aí, se nós aprofundarmos a nossa análise, a nossa reflexão sobre o tempo que vivemos, e então eu convido você a colocar na balança o ano de 2018, mercado de trabalho, a nossa família, relacionamento com Deus, a igreja, o governo. Aí a minha pergunta é, a balança está pendendo, está desequilibrada ou está tudo legal? Como é que está? Dá uma boa olhada ao seu redor, faça uma boa análise. Porque nós vamos fazer um exercício aqui pessoal. Gostaria que você desse uma nota de 0 a 10 para a sua reação diante do ano de 2018. Como foi a sua reação para este ano? Como foi a sua reação para o mercado de trabalho? Como foi a sua reação para a sua família? Como foi a sua reação para o relacionamento pessoal com Deus? Como foi a sua reação para com a igreja? Como foi a sua reação para com o governo? Que sai e o que entra. Faz essa análise de 0 a 10. Dê a nota, a sua reação, não a minha. Não do Facebook, a sua. A nota é boa ou ruim? Depende. Em alguns quesitos, boa. Em outros, nem tanto. E a média? Essa média sobe ou essa média desce? Como é que fica? Aí vem então o cristianismo falar que esta é uma época de esperança. Onde quando a gente olha ao nosso redor, na verdade, o que nós temos é a sociedade entorpecida pelo momento e não todo mundo acreditando nessa parada de esperança. Aí nós vemos movimentos para montar a árvore de Natal, o presépio. Nós vemos as mensagens de WhatsApp já começaram a chegar, as mensagens falando do quê? Inclusive do nascimento de Jesus. E a pergunta que fica é, e daí? O que isso influencia o dia 26 de dezembro? O que isso influencia o dia 1º e o dia 2, vamos falar, o dia 1º é quase morto, de janeiro de 2019? O nosso sistema capitalista e consumista transformou o Natal em uma mensagem de troca, dinheiro e feriado. Troca, dinheiro e feriado. E Jesus? Até se fala, mas ele é pouco conhecido e pouco seguido. Se fala no nome de Jesus esperando apenas o milagre, a grande transformação, a mudança sobrenatural. E não do interior, e não de mim. E não do impacto que tem o nome de Cristo na minha vida. De quem eu sou, reagindo ao ano, à família, ao trabalho, em Cristo Jesus.
E aí então, em meio ao caos que vivemos, a pergunta é: quem é esse bebê? A pergunta é: era só um bebê? É só a história de um nascimento? De uma criança lá na Palestina? A figura da fragilidade da criança que enche os nossos olhos de alegria, esperança, ternura, tranquilidade, fraternidade, amor. Deixa eu contar para vocês que no ano 700, mais ou menos, antes de Cristo, existiu um profeta chamado Isaías, e ele vivia tempos de caos bem parecido com os nossos. Olha só, o povo estava dividido. O povo era um só, até alguns reinados anteriores, e aí dividiu, ficou de um lado o reino do norte, reino do sul. E dentro de cada reino havia suas divisões também. Inclusive, olha que interessante, Isaías vivia um momento em que havia articulações políticas, mudanças de governo. Israel havia passado por um momento de prosperidade tremendo e vinha em uma derrocada há alguns anos. O povo sofrendo, oprimido, tendo o inimigo tentando invadir Israel, tentando tomar suas terras, tentando levar o povo para ser escravo. E o governo, diante tudo isso, indiferente para com o povo, sofrimento do povo, e o povo cego e surdo para Deus. O povo procurava em qualquer lugar respostas e satisfações. A ponto de Deus virar para Isaías, um profeta, e dizer assim: Isaías, não se misture com essa gentalha. Não foi bem assim. Não se misture com esse povo. E quando você ouvir, Isaías, eles dizendo assim, consultem médiuns e espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Respondam à lei e aos mandamentos. Isso é, nós vamos voltar para as Escrituras. Nós vamos estudar as Escrituras. Se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz. E Deus vem então falando para Isaías que o contexto em que o povo de Israel vivia naquele momento era um momento de escuridão. Um momento de trevas. Onde o povo, trevas no sentido de o povo afastado de Deus, colhendo as consequências de estar longe de Deus. Um pouco antes desse texto, Isaías conta como é que foi o seu chamado, e ele foi único. Porque Isaías vê a Deus, vê a sala do trono de Deus, e ouve a voz de Deus perguntando assim: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías, menino ali ainda, ouvindo isso da parte de Deus, emocionado, o que ele faz? Eis-me aqui, envia-me. Aí quando ele percebeu a enrascada que ele se meteu, era tarde demais. Porque quando Deus começa a falar como vai ser o seu ministério, o povo não o ouvirá, o povo estará insensível às suas palavras e a Deus. Isaías pergunta assim: até quando, Senhor? Até quando vai ser isso? E Deus fala assim: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos.
Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Deus colocando para Isaías que o seu ministério vai até o dia que Israel estiver no pior. Porque Israel procurou isso para si. Porque Israel se afastou de Deus. Deus não está dando uma de mimado, falando assim, vocês não querem, então vão colher o que é pior. Não. O povo escolheu ir para longe de Deus. E a consequência disso, Deus está trazendo para Isaías. Olha, os caras querem ficar nessa escuridão, querem ir cada vez mais longe. O que eles vão colher é isso. Mas, tem uma esperança. Corta a árvore, espera um pouquinho, alguns dias, algumas chuvas, o que acontece? Brota de novo. Um raminho verde aparece. É isso que vai trazer esperança. Tem um tronco nesse meio que vai ser fiel. Quando? Não sei. Mas vai acontecer, Isaías. O cenário descrito por Deus é de desolação, justamente porque o povo está distante de Deus, porque confiaram muito mais no ouro, no dinheiro, na força, no poderio militar e no homem. Você consegue ver um momento assim histórico? Onde a riqueza fala mais alto, o poderio militar fala mais alto, e o homem tem resposta para tudo? Isaías agora é a voz de Deus que traz uma palavra de juízo por conta do pecado do homem, a denúncia quanto à opressão e à indiferença que o governo tem para com o povo e a esperança para o povo. Esta é a mensagem que nós como igreja precisamos aprender que o Natal tem. Não é a história de um bebezinho bonitinho que nasceu pobre, mas que encantava, inclusive, os 3 reis magos e os pastores ali ao redor. E para alguns aí, até a vaquinha do lado, no presépio. Mas o Natal é uma história de juízo por conta do pecado do homem, longe de Deus. De denúncia quanto ao homem, indiferente para com o homem, e de esperança por conta de Cristo Jesus. Aí vem o texto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, que é Isaías 9, de 1 a 7, que diz assim, esse texto é logo depois de Deus dizer que os homens estariam em uma escuridão, que Isaías não devia se misturar com eles e que eles deveriam voltar à palavra. Que coisa mais arcaica que isso? A resposta de Deus para nós, inclusive, está um caos, a nota é baixa, a balança está desequilibrada, volta à palavra. Aí o texto de Isaías 9 diz assim, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Começou a esperança. Ufa! Começa a haver uma luz no fim do túnel. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Essa é Isaías trazendo uma referência histórica, porque a região de Zebulon e Naftali foi a primeira que os assírios tomaram. Foi o primeiro lugar invadido e que os seus moradores foram levados cativos. Foi a primeira região de Israel a sofrer, a se humilhar. E ele traz o que para nós faz total sentido e para os evangelistas também fez. Que a Galileia seria honrada. O que aconteceu na Galileia? Jesus morava em Cafarnaum.
há alguma coisa de bom vindo da Galileia? Jesus. Essa era a resposta. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz. Fizesse crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Isaías traz justamente o contraste entre luz e trevas para dizer o seguinte: olha, o homem está colhendo, ou melhor, Israel colheu o afastar-se, o coração afastar-se de Deus, mas é o seguinte, Deus veio na direção do homem e trouxe luz para ele. E quando ele usa essa expressão, que o povo caminhava e viu grande luz, ele quis dizer que aonde o povo estava, a luz chegou. Um encontro do homem e a luz. Do homem que anda em trevas, e não tem coisa pior do que, se você já acabou a luz lá na sua casa, né? No meio da caminhada, indo até o banheiro, apaga a luz. E você começa a procurar onde está, né? Não é assim? Não há nada mais revigorante do que de repente ver a luz em meio às trevas. E essa expressão dá uma ideia de proximidade de distância. E quando ele diz que os que viviam na terra da sombra da morte, porque ele está retratando como estava o coração de Israel. Esses caras estavam na tensão da morte. Israel não tinha esperança. Eles olhavam o cenário deles, a mudança de governo deles. Eles viam os assírios, os inimigos tentando invadir as suas terras, as suas casas, como se o bandido estivesse à porta. Mais ou menos quando todo dia a gente sai de casa. Não há escapatória. Todo mundo está vulnerável. É esse o sentimento. Mas o que Isaías diz é que dentro desse sentimento houve algo que trouxe uma mudança para dentro dessas caras. E que mudança é essa? É uma mudança tão grande que trouxe uma alegria tal. E ele faz um outro contraste aqui. Que essa alegria é maior do que a alegria da colheita, do que os que se alegram ou regozijam na colheita. É uma expressão do paganismo da época. Por quê? Israel viu e aprendeu com os povos ao redor que quando, então, havia frutos da terra, quando as árvores davam frutos, quando os campos davam os grãos, eles celebravam os povos ao redor de Israel, celebravam os deuses da fertilidade. Faziam uma festa tremenda. E Isaías está trazendo que essa luz, essa esperança, trouxe uma alegria maior do que ter um prato de comida. Quer maior alegria do que um prato de comida para quem passa fome? Quer maior alegria do que ver os frutos do seu trabalho despontando? Ver o tempo que você debruçou em cima de livros, estudando, trabalhando, colocando a mão na massa, ver que aquilo deu resultado? Essa luz traz uma satisfação muito maior do que isso. Você já sentiu isso? Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor. Como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo,
porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. No meio de uma tensão de morte, de uma opressão, de parecer não ter saída, porque se você corre para o governo tira o que você não tem. Se você foge do governo, você está de cara com o inimigo à porta. Quem que esperamos encontrar? Se você é como eu, um super saiyajin, claro. Alguém que virá nos livrar. Chapolin Colorado não vai rolar. Nós queremos um herói, não é assim? Olha a figura que Isaías traz. Não é de um guerreiro. É de uma criança. Você já viu uma criança no berço? Tinha uma aí, né, agora no colo aí de alguém. Uma ou duas, não sei. 3. Quando a gente olha uma criança, como é que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz, se você é o pai, você vê o nenenzinho no berço e de repente ele tem um reflexo, né? E sorri. Aí você tonto fala, tá sorrindo para mim. É um reflexo só. Mas é a emoção. É o que essa figura passa para você. Fraternidade, amor, carinho, tranquilidade. Não é mais ou menos assim? Ninguém chega numa casa que tem uma criança recém-nascida gritando, colocando, né, o som alto, dando tapa na criança. Vamos, levanta, mano! Pelo contrário, todo mundo sabe da fragilidade. Nem vai visitar, pelo menos a maioria, eu acho, funciona assim. Nem vai visitar, né, porque tem aquele lance, a mãe repousando, a vacina, não é assim? É esse momento de paz, de tranquilidade. É essa figura que Isaías traz do herói. Não é um cara vestido com uma armadura, com uma lança na mão, com um escudo enorme. Não. É o improvável. Esse trecho é justamente os porquês que esse povo ficou feliz. O povo fica feliz porque essa luz, o jugo que oprimia e a canga que está sobre os ombros, que é a opressão que o povo passava, essa luz de cima. Não pela sua força, mas pela sua presença. Não quer dizer que não vá haver batalha. Quer dizer que pela sua presença, e pelo resgate da confiança em Deus que essa luz traz, o que acontecer naquele momento é para a honra e glória do nome de Deus. O que Isaías está tentando dizer para nós nesse texto, nesse versículo, é que essa luz trará novamente o resgate da confiança em Deus, que o homem perdeu. E que naquela época, aquele povo em Israel havia perdido. E que não é muito diferente do tempo de hoje. Onde cresce o número de pessoas que dizem acreditar em Deus. E o número também de pessoas que dizem que não acreditam e que tudo isso é uma grande besteira e ilusão. E daí ele cita Midian. O que aconteceu em Midian? Olha só essa luz. Essa luz faz com que nós entendamos, a presença dessa luz faz com que a gente entenda que nada é por nossa estratégia, nada é por nossa riqueza, nada é pela nossa força militar, nada é pelo homem, e sim por Deus. O que aconteceu em Midian? Gideão.
Gideão tinha 30 mil homens para sair para a guerra. E Deus fala assim: eu falei que por você ia liderar a vitória do meu povo, certo, Gideão? Certo. Mas você tem muita gente aí. Fala para os covardes irem embora. Covardes, vão embora. 22 mil foram embora. Sobraram 10 mil no exército de Gideão. Agora leva eles lá tomar água. Aqueles que tomarem água que nem um animal, manda embora. Sobraram 300 homens. De 30 mil para 300 homens. O que Isaías quer dizer é que se nós confiamos em Deus, a gente não precisa confiar na riqueza, na força da arma e muito menos no homem. Toda bota, toda veste serão queimadas, quer dizer que esse reinado, essa presença da luz, traz um reino de paz, sem armas, sem força. A paz em Cristo é conquistada sem armas, e isso é algo interessante, porque até um tempo atrás, como é que nós conquistamos a paz? Vencendo o inimigo pelas armas. Não é assim que a gente pensa? Um menino nos nasceu é justamente a encarnação de Cristo Jesus e a maior prova de humildade desse Deus. Qual é a prova de humildade? Ter nascido, ser feito humano? Sim, Deus se fazer homem justamente para restabelecer a paz, o relacionamento e o governo com o homem. E os nomes desse Deus, desse menino, maravilhoso conselheiro, fazendo um contraste com os reis de Israel que recebiam péssimos conselhos. Este não vai precisar de conselho. Ele é pleno, ele é um maravilhoso conselheiro. Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, qualificações esperadas por um rei, mas que como homem é impossível na íntegra ter. Porque Deus poderoso mostra a sua força, onipotência e vitória. Pai eterno mostra como Cristo se relaciona com o seu povo. Como um pai e não como um rei. E não como um governador. E príncipe da paz por conta da prosperidade e tranquilidade que o governo de Cristo traz. Mas Marco, que prosperidade é essa? De que nada depende de mim. E que se eu ganhei 1 e você ganhou 10, que bom para você, você tem mais para repartir do que eu. Isso é prosperidade. E não o que nós vemos aí dizendo sobre prosperidade, que é ganhar mais. Mas é satisfazer-se com o que Deus tem nos dado. E entender para que é aquilo. Se eu ganhei 1, o outro ganhou 10, ele tem mais para dividir do que eu. E esse texto termina dizendo assim, que ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Justamente porque o que Isaías entendia é que Israel sofria justamente pela disputa de poder. Que o trono de Davi, que os herdeiros do trono de Davi concorriam. E esse reino será estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E o termo ele estenderá o domínio quer dizer que o reino de Cristo Jesus é maior do que Israel. O reino de Cristo Jesus é maior do que os poucos que voltaram da Babilônia. Porque chega aos gentios, chega a mim e a você. Estender aqui é no sentido mesmo de limites de terra, de ir além. E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. Quando
E quando Isaías diz de agora para sempre, do momento em que o povo voltar, em que esse menino nascer, daquele momento em diante, o reino de paz, justiça e integridade será inaugurado. E nós, como igreja de Cristo Jesus, somos justamente o contraste, ou deveríamos ser o contraste com este mundo de injustiça e de falta de integridade. Porque o que Isaías está contrastando aqui é justamente com Judá. Como é a comunidade, como é o povo de Judá. É um povo oprimido pela injustiça e pela falta de integridade. E a presença de Cristo Jesus vai mudar isso. E se nós somos a igreja de Cristo, onde Ele é o cabeça e Ele vive em nós e por nós, esse convite é que, se eu e você cremos que Jesus Cristo nasceu, seu reino foi inaugurado, nós vivemos nele, somos nós convidados a uma vida de prática da justiça e da integridade. E aí a grande questão que fica aqui é: como que isso vai acontecer, Marco? É responsabilidade nossa? O texto até agora só mostrou que o único protagonista dessa história é Jesus. Não é Ele que precisa de mim e de você. Somos nós que precisamos dele. Somos nós que precisamos do menino da paz, do menino que traz a fraternidade e o amor. Somos nós que precisamos dessa figura que, como o próprio Isaías disse, desprezível. Não é Ele que precisa de nós, mas Ele vem até o nosso encontro, porque nós somos incapazes de ter esse entendimento de que precisamos nos render a Ele e viver debaixo da sua ordem, das suas mãos. E o texto termina dizendo que o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E aqui é o mesmo termo usado lá nos 10 Mandamentos, quando diz que Deus tem ciúmes do seu povo. Não na questão do pecado, mas no sentido do amor. De querer levar sempre, trazer o povo sempre para perto de si, para disciplinar e cuidar do povo, justamente para quê? Para salvação. Todo o movimento de Cristo Jesus, todo o movimento de Deus em Israel foi para que eu e você fôssemos salvos e fôssemos encontrados ou defrontados com o Evangelho, com o verdadeiro sentido do Natal. E o verdadeiro sentido do Natal é justamente que Cristo Jesus não era só um bebê. É o Deus encarnado, o homem perfeito, que nos serve de exemplo. Ponto. O Deus homem. O Deus que se humilhou, que saiu da sua majestade, da sua glória, para ser carne como eu e você, para nos ensinar como é ser homem de verdade. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Se há algum resgate, é tirar a esperança de mim, colocar a esperança nele. Não sou eu que vou melhorar, é Deus, eu preciso que o Senhor me melhore. Não sou eu que vou mudar as coisas, é Deus, eu preciso que o Senhor mude as coisas. Deus, precisamos que o Senhor nos use para mudar as coisas. Não era só um bebê, é a esperança de uma nova vida, não somente hoje, mas para sempre.
um reino de paz baseado no nascimento de Jesus e não num guerreiro, mas na simplicidade, mas na humildade de alguém, inclusive, que passaria despercebido por nós aqui. Esse é o herói Jesus. Porque o que formata o nosso coração no reino não é a sua força e o que ele pode fazer, mas é o que ele já fez. É a sua humilhação, é a sua morte na cruz. E a sua humilhação não foi ter carregado a cruz. Besteira. Não foi ter sido cuspido e xingado. Foi ter falado assim, por amor ao Marco, ao ajuntamento, aos homens, à humanidade. Eu vou deixar o trono de glória. Vou nascer de uma moça, uma adolescente. E vou levar a paz ali. Eles precisam entender que não é pela força deles, não é na confiança no homem, não é pela riqueza, é por mim. Cara, se tem uma mensagem no Natal é Jesus. Porque o que o mundo precisa e o que é realmente o Evangelho é Jesus. Marco, isso é tão simples e tão banal? Pois é. Foi simples e banal, por isso o judaísmo não reconheceu. É tão simples e banal que vivemos a era pós-cristã e o que nós queremos desse Jesus não é o seu nome, é o que ele pode nos dar na prosperidade vendida nas esquinas por aí. E o que ele tem para trazer para mim e para você é uma vida que vê o mundo de maneira diferente. Por último, cara, se tem algo que a gente precisa, se tem alguém que precisa de algo aqui, sou eu de Jesus Cristo. É você, é a humanidade. Somos nós que precisamos dele. Ele não precisa de nós, mas ele se encheu de amor, de graça e falou assim, pô, vou dividir essa glória com esses caras. E botou-nos aqui, na igreja, para sermos exemplo de justiça e retidão, integridade, seguindo o exemplo dele. Mas como isso vai acontecer? Pela ação dele mesmo, pela ação do Espírito Santo, como nós vimos em toda a série passada, na vida da igreja. Não era só um bebê, é a dose única para a cura. E o seu nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, é Jesus. A minha oração e a maior mensagem desta série será nós, como igreja, sairmos por essas portas para vivermos o verdadeiro Natal para o mundo. Que não é troca, não é dinheiro e não é feriado. É Jesus. Que não é um super saiyajin, que não é como no livro Cavalo de Troia, não sei quem já leu aquela besteira, relata que Jesus era o maior na multidão. Não! Alguém talvez tão franzino e desprezível, e igual, um Silva da vida. Mas o único que poderia dar a sua vida em favor de mim e de você. Isso é o Natal. Não era um bebê. Era a salvação. Era a verdadeira esperança em meio ao caos. Jesus. Aquele que se humilhou, se fazendo homem, morrendo e ressuscitando por mim e por você. Eu quero terminar essa noite orando e clamando a Deus que nos
nos dê coragem suficiente para vivermos o nome de Jesus. Que o Espírito Santo avive no meu coração e no seu, que o que a gente precisa dar ao nosso filho, o que a gente precisa entregar, não vou dizer trocar, é entregar, apresentar nesse Natal como o maior presente, não é somente um nome e nem uma história. É o que ele é, a salvação para todo aquele que crê. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo. Deus, pedimos que, em nome do Teu Filho Jesus, o Senhor leve os nossos corações, a nossa mente, para a presença de Jesus aqui, e não apenas na história de 2000 anos atrás. Na salvação de Jesus, não para multiplicar a minha vida, mas para me usar, para que outras pessoas pudessem também ser apresentadas a Ti e ao reino de paz inaugurada quando Jesus Cristo nasceu. Que, ó Deus, todo o contraste que nós, como Igreja de Jesus, em pleno século XXI, precisamos ser, o Teu Espírito venha nos encorajar para sermos. Venha nos dar forças e venha nos sustentar para sermos. Porque, ó Deus, o nosso pecado, o nosso coração encravado, infelizmente, no pecado, foge disso, Deus. Nós reconhecemos que temos curtido muito mais, em alguns momentos, estar longe do Senhor do que fazendo a Tua presença digna naquele momento, naquele lugar. Misericórdia por nós. E que, ó Deus, aonde quer que estejamos, seja 25 de dezembro ou não, possamos, ó Deus, apresentar o verdadeiro Natal. Não é apenas uma palavra, uma história ocorrida 2000 anos atrás. É a história do hoje, do Deus vivo hoje, de Jesus ressurreto hoje, vindo na direção dos seus, vindo hoje na nossa direção através da Sua palavra, indo na direção de outros através das nossas vidas. Oh Deus, que vejamos que nisso está o Seu amor, o Seu zelo, o Seu cuidado, o Seu agir por nós, que não depende da nossa capacidade, que não depende das horas e do tanto de tempo que temos dedicado a nos especializarmos em falar de Jesus, mas tem a ver com o tanto da Tua presença nas nossas vidas, com o tanto que nos rendemos ao Teu agir. Deus, que essa seja a oração da Tua igreja, não somente em 2019, mas para todo sempre. Para que realmente o Teu reino de paz seja concretizado. Para que nós, como igreja, sejamos exemplo de justiça e integridade, Deus. Por isso se faz presente no nosso meio, na nossa casa, na nossa vida. É no nome de Jesus que oramos, Deus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.